Opa, saudações, mais um jogo, Bacrin, xadrez no chess.com, sem erro, sem asneira, sem vitória desperdiçada. Imprecisões são três, vejamos como foi esta siciliana. Tudo começou com a abertura. E4, preferida de Bacrin, resposta da siciliana e o Bacrin entra na fechada como quase sempre. Veio o D6 e o Bacrin seguiu com G3 a ver se desenvolve um fianqueto, conforme sempre têm sido os planos neste tipo de partidas. Seguiu-se com o cavalo em F6, então o Bacrin trouxe o seu bispo como esperado e as pretas trouxeram o cavalo para C6, daí que reforçamos o peão do centro com D3. As pretas desenvolveram na coluna A, trazendo A6 para que o cavalo não ocupe a casa de B5. Não era plano nosso, mas futuramente poderia ser. Então seguimos com o cavalo de G para E2. Seguiu-se então a dama para uma casa habitual na siciliana, que é a C7. Contudo, nesta posição, essa é uma imprecisão. Bacrin imediatamente fez o seu roque. E dessa maneira as pretas desenvolveram ou conseguiram com E6. Aqui, Bacrin evitou a entrada do cavalo em G4, trazendo o peão de H. E então seguiu-se o bispo em E7, preparando o roque. E o Bacrin desenvolveu já o seu bispo para E3, tendo em conta que o cavalo já não entra em G4. Seguiu-se então o B5 antes do roque preto, preferiu fazer B5 e o Bacrin teve medo deste desenvolvimento aqui, deste avanço. A palavra desenvolvimento está na ponta da minha língua. Esse avanço dos peões na ala da dama, então o Bacrin tentou trazer um peão para fazer face a este avanço e trouxe o peão para A3. Seguiu-se o bispo em B7, tentando lutar pela diagonal que o Bacrin dominava até agora, e nessa posição o Bacrin trouxe a dama para D2. As pretas decidem que é momento de fazer roque, seguiram com roque e seguiu-se aqui um avanço por lado na ala do rei das brancas com F4. Seguiu-se aqui, as pretas preferiram trazer a torre para a coluna D, D8, torre de A para D8, e então, analisando a posição aqui, Bacrin viu que era o momento de fazer o G4, que é avanço na ala do rei, como muitas vezes é possível nos planos da siciliana fechada, avançar no lado do rei. Então, as pretas vieram com D5, tentando quebrar aqui essa luta do centro. As brancas aceitaram, então seguiu-se também uma captura para o lado do peão e as pretas trouxeram o seu bispo para F2, evitando o ataque duplo eminente em D4. F2, bispo F2. Seguiu-se o D4 das pretas. Então tínhamos a casa E4 disponível para o cavalo, foi o que se fez e seguiu-se captura pelos dois lados. Então as pretas fizeram bispo para D6. Nesta posição houve necessidade de trazer o bispo para a diagonal em que está a lutar aqui, reforçar o peão que está na coluna F. Então o bispo para G3, seguiu-se C4, que é uma imprecisão para o lado das brancas, e as pretas fizeram a torre para F2, preparando a duplicação nesta coluna. G5 para o lado das pretas, que é um erro. Então o Bacrin, as brancas, duplicaram aqui as torres, mas o computador ou a máquina
sugere o avanço de H4. Mas não é um erro, é um bom lance. Seguiu-se então o F6 por parte das pretas, tentando proteger aquele peão que já não estava bem ali. E as brancas trouxeram o rei para apoiar o bispo de G2. Esta é uma imprecisão. O melhor seria a torre para G2. Aqui está-se a tentar proteger o bispo e as brancas decidem proteger com o rei. A máquina aqui sugere que o melhor seria proteger com a torre, mas o Bacrin não queria perder esta bateria aqui de torres, este ataque das duas torres na mesma coluna. Então seguiu-se aqui o rei para G7, trazendo o rei para perto dos peões, que é um erro. Nisto seguiu-se o ataque, fazendo peão de F contra G5, captura G5, atacando assim o peão, o bispo e a torre, o bispo e a dama pretos. Tendo em conta que o nosso bispo branco já está protegido pelo rei e pelo cavalo, então aqui os pretos viram-se obrigados a trocar e desculpem, os pretos decidiram que trocar, sentiram-se obrigados a trocar, mas nesta posição as brancas viram que podem fazer um lance intermediário de cheque com peão, só depois é que capturavam o bispo. Neste caso, o rei teve que se deslocar, preferiu se deslocar para G8 e aqui agora sim capturou-se o peão da coluna G como cheque, tá a ver? O bispo ainda está ali disponível para ser capturado, que é o melhor lance, mas então fez-se o bom lance de cheque. O rei foi para H8 e só então capturou-se o bispo. Ok, nesta posição as pretas preferiram fazer a torre em G8, tentando expulsar a dama daquela posição perigosa. Então a dama foi se juntar à diagonal para trocar as damas, de modo a simplificar o jogo. E aqui as pretas aceitam esta troca e então nós temos o C toma de 6, toma de 3, tentando desviar o bispo da diagonal que domina, mas as brancas não aceitam e capturam de peão. Então segue-se o cavalo para A5, tentando ver se consegue algum contra-jogo, mas aqui o peão pode muito bem avançar, aproveitando que tem esta bateria de torres protegendo o peão. É um bom lance, mas o melhor seria F4, de acordo com a sugestão da máquina. Nesta posição seguiu-se o bispo, toma o bispo D4, que é uma imprecisão. A troca foi feita usando-se o cavalo, para trazer o cavalo para melhor em jogo, posição que futuramente podia ajudar. E de facto ajudou, porque a torre foi defender a promoção, mas o cavalo já veio aqui tentando atacar as duas torres em E6. Esta é uma imprecisão de acordo com a máquina, que o cavalo em C5 seria melhor. Até cogitamos esta possibilidade, mas vimos que nesta posição aqui nós teríamos chance de acordo com a resposta das pretas, trazer a torre para a coluna H. Então, com essa ajuda do cavalo, podia ser algum ataque iminente. Mas assim ficou e veio a torre para a coluna D. Nesta posição, as brancas preferiram trocar, tendo em conta aquele ataque que referimos na coluna H, com a ajuda do cavalo. Houve essa troca e as pretas preferiram se adiantar, não esperar o ataque ali parados, se adiantar trazendo o rei para expulsar a torre desta zona, mas então viu-se o peão a cair com ataque sobre o cavalo e também um duplo eminente. As pretas concentraram-se no ataque sobre o cavalo, preferiram não perder o cavalo, fugiram e então veio o duplo aqui de cheque. Foi onde as pretas desistiram por ver que
perdiam a torre e não tinham mais chance de ganhar o jogo. Foi uma bela partida, espero que tenha sido útil partilhar convosco. Estamos felizes por este resultado, tentando elevar o nosso nível de xadrez. Força, companheiros.